Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um material bem interessante, um relatório estratégico focado no nosso mini índice, o INZ25, para esta manhã de segunda, 17 de novembro. Bom dia. E o cenário está bem peculiar. Muito. A nossa missão aqui não é dar recomendação, claro, mas sim tentar decifrar a história que os dados contam. E a de hoje, olha, parece um cabo de guerra. É a imagem perfeita, é um cabo de guerra, sem dúvida. De um lado a gente tem um otimismo, mas um otimismo que parece bem isolado, vindo dos futuros de tecnologia dos Estados Unidos. Isso. E do outro lado, puxando com tudo, uma onda de pessimismo de quase todo o resto, né? Commodities, juros, mercados asiáticos. É como ter, sei lá, dois maestros tentando reger a mesma orquestra, mas cada um com uma partitura diferente na mão. Gostei da analogia. Um quer tocar algo super animado, o outro uma marcha fúnebre. O resultado, pelo menos no começo, vai ser muito ruído, muita volatilidade. Faz todo sentido. Bom, então para entender essa música ou esse barulho, vamos olhar para cada um desses maestros. Começando pelo otimista, o que está vindo dos Estados Unidos. Certo. O relatório aponta direto para os futuros americanos. Os números são bem claros. S&P 500 futuros subindo 0,58% e o da Nasdaq, o NQZ25, com alta de 0,56%. À primeira vista, isso grita abertura em alta pra gente aqui, né? Grita, à primeira vista. E é aí que está o perigo. Se fosse uma alta generalizada, sabe? Todos os setores, Europa, Ásia, seria um sinal claro de risk on, de apetite ao risco. Mas não é o caso. Não é. O que a análise sublinha, e esse é o ponto central, é que esse otimismo é enganoso. Ele é muito específico. Como assim? Não é uma confiança na economia global. Pelo contrário, o que a gente está vendo é um movimento de fuga para a qualidade. Só que a definição de qualidade parece que mudou. O mercado está vendendo a tese de crescimento global, que é a que beneficia o Brasil, e comprando a tese de fortaleza das gigantes de tech. Na prática, os investidores estão usando Apple, Microsoft, quase como se fosse um porto seguro. Puxa, que interessante. Então, o que parece ser um sinal de apetite ao risco é, na verdade, um sintoma de aversão a um risco mais amplo, global? Exatamente. É como se numa tempestade no oceano todo mundo corresse para se abrigar num único navio de luxo, enquanto os navios cargueiros que levam a economia real ficam para trás. A analogia é perfeita. E o nosso mercado está muito mais ligado a esses cargueiros. E esses cargueiros, pelo visto, estão com umas âncoras bem pesadas. Várias. A análise detalha bem. A primeira mais óbvia são as commodities. O petróleo Brent, por exemplo, está em queda de 0,65%, negociado ali a $63,97. E isso já mexe direto com a Petrobras. Direto. Mas o golpe mais duro vem do minério de ferro. Ele está sendo negociado na casa dos $102,50 em Singapura. Muito pressionado. E a gente sabe o porquê. China, né? Sempre. Demanda por aço continua fraca e o governo chinês mantém as restrições ambientais. E para o nosso índice, com o peso que a Vale tem, é um freio de mão puxado já na largada. A Vale provavelmente já abre no negativo, segurando qualquer tentativa de alta. Exatamente. Vale e Petrobras, sozinhas, são âncoras num dia como hoje. Mas tem outra âncora, talvez até mais pesada. Qual? Juros americanos. O rendimento do T-Note, de 10 anos, está em 4,75%. Uau! Esse patamar é tóxico para mercados emergentes. Funciona como um aspirador de pó gigante de liquidez. O capital pensa, por que eu vou correr risco no Brasil se eu posso ter 4,75% ao ano, com risco quase zero, no ativo mais seguro do mundo? E isso pressiona o dólar aqui. Suga o dólar do mundo todo para lá. O nosso câmbio sente na hora. É uma combinação bem brutal. Commodities para baixo, juros para cima. Mas sabe, tem um detalhe no relatório que me chamou muito a atenção no meio disso tudo. O ouro. Ah, sim. Está cotado a impressionantes $4.069. Isso não parece meio contraintuitivo? Se os juros lá fora estão tão bons, por que pagar um valor recorde por ouro, que não rende juro nenhum? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é o maior sinal de alerta do relatório. Que seria? Isso mostra que o chamado smart money, o dinheiro dos grandes fundos, está com medo. Muito medo. Eles estão abrindo mão do rendimento seguro para comprar um seguro caro, que é o ouro. É um movimento de hedge. De proteção. Eles estão vendo alguma nuvem muito escura no horizonte que talvez a gente não esteja vendo ainda. O preço do ouro, nesse patamar, com os juros onde estão, é um grito de que tem um risco sistêmico aí. Impressionante. Se o dinheiro inteligente tá tão assustado assim, isso me faz pensar. Talvez o que vai decidir o jogo hoje não venha de fora. Talvez a resposta esteja aqui dentro, no Brasil. O relatório fala disso, né? Coloca todo o peso nisso. A análise argumenta que, com forças externas tão conflitantes, o catalisador do dia vai ser doméstico. E ele tem nome e hora marcada. IBCBR, a prévia do PIB. Isso. E o detalhe é o horário, 9 da manhã. Exatamente no minuto em que o mercado futuro abre. O time é de cinema. O mercado abre com um provável gap de alta pelo Nasdaq e, no segundo seguinte, o dado pode jogar um balde de água fria ou botar mais lenha na fogueira. É isso. E o relatório desenha dois cenários bem distintos. O cenário 1, otimista.
Se o IBC-BR o surpreende para cima, vindo acima do dado anterior, de 0,40%... Vira o combustível que os compradores precisam. Exato. Seria justificativa para dizer, ok, o mundo está complicado, mas a nossa economia está firme, então vamos comprar Brasil. Nesse caso, o mercado talvez ignorasse as commodities e sustentasse a alta. Ok, esse é o cenário otimista. Mas sendo realista, com o minério apanhando desse jeito, um IBC-BR forte consegue mesmo anular o peso de uma Vale caindo, sei lá, 2%? Essa é a dúvida central. E é por isso que o cenário 2, o pessimista, é o mais provável segundo o relatório. Que seria? Se o IBC-BR vier fraco ou só em linha, ele vira a senha que os vendedores estavam esperando. A confirmação de que a alta da abertura era só um espelho de Nova York. Aí a tese vendedora ganha força total. Imediatamente. O pessoal realiza o lucro do gap e força o mercado para baixo para se alinhar com a realidade global. O IBC-BR fraco seria o prego no caixão da alta. Gemem dele, tem mais algum fator doméstico no radar? Mesmo que secundário. Tem. O relatório cita o Boletim Focus, que sai mais cedo, 8h25. O mercado vai olhar com lupa qualquer revisão na inflação. Se subir, pior para a bolsa. E também o que ele chama de risco institucional persistente. Ah, sim. A menção é a manutenção da condenação de Bolsonaro pelo STF, que para o investidor estrangeiro é mais um item na lista de incertezas do custo Brasil. Não é o principal, mas está ali no fundo. Entendi. O quadro macro está bem claro. Agora, como essa briga toda aparece na análise técnica, no gráfico do INSE 25? O relatório destaca um ponto que parece confirmar essa cautela, uma exaustão. Exato. A análise técnica aqui casa perfeitamente com a tese macro. O que se observou foi que, nos últimos dias, o preço até ficou lá em cima, perto dos 159.300, Mas o volume de negociação foi caindo, dia após dia. Essa divergência, preço subindo, volume caindo, é um alerta clássico. É curioso, porque quem olha só o preço vê uma tendência de alta. Mas o volume é a convicção por trás do movimento. É isso. Sem ele, a alta é frágil. É exatamente isso. Gosto da analogia de empurrar um carro morro acima. No começo, tem um monte de gente ajudando, com força total. O carro sobe rápido. Isso é preço com volume. Certo. Agora, imagina que perto do topo o pessoal cansou e foi embora. O carro ainda sobe um pouquinho, mas agora é só você empurrando, sem força. Fraco, cansado, prestes a voltar. A analogia é perfeita, uma alta sem convicção. E essa exaustão acontece bem na hora que o preço se aproxima de uma região importante. Precisamente. A abertura em alta de hoje vai levar o preço direto para o que o relatório chama de muralha vendedora. Uma zona de resistência muito forte, entre 159.900 e 160.200. É o topo do morro. É o topo do morro e é ali que os vendedores, com todos os argumentos que a gente já falou, vão estar esperando. O relatório também define uma linha na areia, o suporte em 158.624. Se perder esse nível, confirma a reversão. Então, juntando tudo, o que isso significa na prática? Na abertura, a gente tem uma força compradora, animada pelo Nasdaq, mas que já está sem fôlego. Isso. E do outro, uma força vendedora muito mais robusta, com vários argumentos. Commodities, juros, risco doméstico. Conectando tudo, a conclusão do relatório é clara. O viés para o dia é vendedor, apesar da provável alta na abertura. E a estratégia que ele aponta? É a que chamamos de fade the gap. Em bom português, vender o gap. A ideia é não se empolgar com a eufonia inicial. É buscar por sinais de falha, de reversão, exatamente naquela zona dos 160 mil pontos. É uma operação contra o movimento do momento. Bem difícil psicologicamente. Muito. E o IBC-BR, às 9, seria o gatilho perfeito. Se o dado vier fraco, ele valida toda a tese e dá a confiança para vender. Entendi. Resumindo a ideia, então, a análise de hoje é um exercício de olhar o que está sobre a superfície. O que parece ser um dia positivo por causa da Bolsa Americana, na verdade, esconde múltiplas correntes de risco, várias âncoras com potencial de puxar nosso mercado para baixo. Exatamente. E sabe, essa análise toda leva a uma reflexão final, que vai além do dia de hoje. O fascinante é observar como a própria definição de ativo seguro parece estar mudando. Como assim? Tradicionalmente, o capital correria para o ouro ou para os títulos americanos. Mas hoje, parece que para uma parte do mercado, as gigantes de tecnologia se tornaram um novo porto seguro. É verdade. A questão que fica é: o que acontece com o resto do mundo? Com mercados como o nosso, quando o porto seguro de alguns é justamente o que drena a liquidez e o crescimento de todos os outros.